Começamos agora mais um episódio do The House Talks. The House. Hoje é uma data muito legal, muito interessante para nós, porque a gente está batendo 10 milhões de visualizações. Que Então, parabéns. A gente está muito feliz. Parabéns para nós. Parabéns para toda a equipe aí, produção. 10 milhões, número emblemático. Lindo, né? hein? Pô, bacana. Eu sei que eu tá tenho feliz. um milhãozinho ali. Não, Foi você tem meu, uma participação muito Tem importante. participação E hoje a boa. gente conta aqui com a presença do Dr. João Cabral. Desde já agradecendo, Dr. João Cabral, muito obrigado pela sua presença novamente. Obrigado. Dr. João Cabral, que já foi chamado por alguém como Dr. The House, hein? O paciente chegou lá na clínica e falou assim, olha, o senhor é conhecido como Dr. The House. Eu falei, como? Eu não tô sabendo disso, poxa, mas foi um prazer maravilhoso. Pô, que legal. Mas a casa de vocês é linda demais. Já agradeço de antemão bacana. a sua participação nos outros episódios. Obrigado. E agradeço novamente a sua disponibilidade de vir até aqui e tal, dentro do nosso objetivo de fazer realmente conteúdos que possam agregar na vida das pessoas. Né? Sempre podendo ajudar. E hoje a gente tem um papo de um assunto que é bastante relevante, que é emagrecer com saúde, né? O senhor que é um médico com várias especialidades e que também aborda muito no consultório emagrecimento. Sim, então sim. Hoje a gente queria falar sobre isso. Podemos explorar um pouquinho para falar sobre esse assunto? Fique à vontade, porque minha vida, meu dia é esse. É o que vocês quiserem saber, para o seu público principalmente aí, seja ele qual for, leigo ou não, né? A gente pode conversar, bater um papo e sempre levar informações muito importantes. Maravilha. E dentro dos agradecimentos, eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, né? A Cell Shop. Então, se você está viajando ali por Foz e for fazer um passeio no Paraguai, fazer compras no Paraguai, uma loja de departamento com produtos de alta qualidade, Cell Shop. E a Teresópolis também, nosso novo apoiador. Então, Cerveja Teresópolis, obrigado pelo apoio. Doutor João, para a gente começar, uma pessoa que quer emagrecer com saúde, né? Um leigo, ele pode... A gente já sabe algumas coisas e as pessoas, de maneira geral, elas sabem alguns passos que elas têm que percorrer, que elas podem fazer em casa, o que elas podem mudar de atitude, né, nos seus hábitos. Então vamos repassar algumas coisas assim para a gente começar. Claro. Uma pessoa que quer emagrecer pensando na saúde. Que passo simples ela pode tomar? Bom, essa pergunta é importante porque muitas vezes as pessoas começam uma dieta, como hoje eu vejo demais aí, como já tiveram a dieta da lua, a dieta não sei do que, do pontinho. Gente, isso não é o resultado saudável para se começar a pensar em tratamento e ficar bem. Dietas da moda. As dietas da Sempre moda tem uma dieta da várias, moda, né? Como também hoje tem várias coisas aí que são da moda, que também tem que ter um conhecimento para poder levar à frente. Então eu digo o seguinte, olha, tenha uma pessoa para te orientar. Se você vai para uma determinada rua, um determinado bairro, cidade, você tem um Waze. É por ali que você chega lá. E com tranquilidade e segurança. Se você for fazer um trajeto desse de cuidar da tua saúde simplesmente emagrecendo, você vai ter perdas assim fantásticas, enormes. E não é só perda na balança, você vai ter perda de saúde. Você pode conhecer o magro que mora na Etiópia, ele é um magro desnutrido, doente. Agora, você ser um magro daqui com saúde é muito mais interessante, podendo comer de tudo, podendo reaprender, voltar, mudar a tua cabeça para aprender a comer coisas saudáveis, coisas boas, ter comida, que eu falo, a comida que Deus nos deu, né? Não a comida do supermercado. É triste falar isso, mas a comida que a gente tem que comer é aquela comida maravilhosa mesmo, a comida de verdade. Não é só comer proteína ou só comer um tipo de alimento. Você tem que ter uma variedade muito grande, porque isso ajuda
toda a tua microbiota a funcionar a seu favor, a melhorar os seus neurotransmissores. Olha, tem que ser uma coisa assim, com um acompanhamento, esse Waze que eu disse, é um acompanhamento do início até um bom período que você fala, ó, já cheguei, agora eu vou sozinho. Sim. Isso é muito importante. Nós estivemos dias atrás aqui com a visita do professor Murilo Pereira, né, junto com o senhor. Sim, e Murilo é maravilhoso. O Murilo é um grande especialista em intestino, né, principalmente. Sim. Doutor intestino. Pois é, doutor intestino, né? Ele até é chamado de doutor, como é? Doutor Cocô, né? Doutor Cocô, doutor intestino. E ele realmente sabe, conhece muito e tal. E a gente estava falando sobre alguns alimentos, né? Ele falou alimentos que são muito, muito nocivos à saúde, principalmente, né? Que ele até se referiu aos 5 brancos, né? Isso, exato. Que era basicamente, era açúcar em excesso, sal em excesso, as farinhas brancas, né? O açúcar, eu vou falar que é uma situação que é um grande veneno na saúde de todos, né? Se você olhar para o mundo tem lá salinas, sal. Você não tem açucarinas, né? Sim. não existe. Sim. Todo o nosso oceano Atlântico, ele é salgado, né? E você tem lugares que é até muito mais salgado. Então, quando a gente fala do açúcar, realmente ele não veio para nos ajudar, ele vem para nos atrapalhar. Sim. E muito. Né? O açúcar, claro, tem o açúcar da fruta, logicamente. A frutose. A frutose é outra coisa, claro. Mas quando se fala do açúcar da fruta, eu digo sempre, olha, você quer tomar um suco? Coma a fruta. Sim. Porque se você pegar um suco, espremer o suco ali, a fruta, jogar o bagaço fora, o melhor da fruta você jogou fora. Sim. Então, não jogue, não coe, não faça coado para o seu filho. Utilize a fruta por inteiro. Aliás, esse é um ponto interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa acha, por exemplo, já que nós estamos falando de suco, né, de fruta, muitas vezes a pessoa acha que, não, já que estamos falando em emagrecimento também, né? Claro. A pessoa fala, não, eu quero emagrecer e tal, daí ela toma, sei lá, numa refeição e tal, ela toma um litro de suco de uva, por exemplo, né? Suco de uva. O suco da uva, por exemplo, é uma coisa que engorda bastante, né? Que tem muita caloria, não é verdade? Então, essa escolha de, ao invés de tomar o suco, de comer a fruta, por causa das fibras, etc., seria muito mais saudável. É muito mais saudável quando você tem uma orientação sobre como que é, o que você deve comer, o que você deve ingerir durante a sua refeição. Se você me permitir, eu posso falar aqui mais ou menos bem prático para todas as pessoas. Por favor. Isso vai funcionar muito para muita gente. Por exemplo, toda mesa, você tem lá um copo na frente da mesa. Assim, você vai chegar num restaurante, a primeira coisa que o garçom fala, você vai comer, vai beber alguma coisa? Ele não pergunta o que você vai comer. Então, nesse momento, quando você chega num lugar que tem um cheiro gostoso ali da comida, eu acho até que eu fiz esse comentário num episódio anterior aí, passado, mas eu acho que vale a pena repetir para as pessoas, informar, porque é muito bom. Você chega ali, sente aquele cheirinho gostoso da comida, o teu corpo já está falando, opa, vai chegar a comida. O que ele faz? Ele já prepara a tua saliva, ele te aumenta o teu suco gástrico, tudo para poder fazer a tua digestão do alimento que vai chegar. Aí, se você tem uma quantidade X de suco gástrico produzido, você pega uma caneca de chopp, uma cerveja ou sei lá o que, um suco ou água, qualquer coisa, você vai diluir essa secreção toda que está esperando esse suco gástrico. E o que vai acontecer? Você vai ter uma digestão lenta e prejudicada. Onde vai prejudicar? Prejudicada no sentido de quê? De que você vai perder a quebra das proteínas, a absorção de vitamina B12, que você tem lá no estômago, do chamado fator intrínseco. Isso já é uma outra coisa para conversar depois. Mas é assim, você vai perder o principal alimento, os principais nutrientes, você vai jogar fora. Então, o ideal é que a pessoa não consuma nenhum líquido na refeição, durante a refeição. Nada, porque a própria saliva já está sendo o líquido para ela. Claro que se ela for comer uma farofa, ela vai engasgar, bom ter, né? Sim, um pouco. Mas um pouquinho ali só para...
mas não tomar a quantidade de líquido que as pessoas tomam, né? É demais, realmente. Não, tem gente que toma grande. uma garrafa de 1 litro de refrigerante durante a refeição, por exemplo. Durante a refeição. Nossa, e refrigerante é um grande veneno, né? Quando a pessoa vai lá para a clínica e eu começo a falar, e falo, nossa, doutor, eu falo, ó, eu não tomo refrigerante há 15 anos. 15 anos sem tomar refrigerante. É uma alegria para mim, Sim. porque se você olhar, tem um site aí, depois se puder falar, eu passo para vocês, que mostra a quantidade de açúcar que tem nos produtos. Em tudo que você consome, tudo tem açúcar. E aí você não consegue emagrecer comendo açúcar. Sim. Não E dá. mesmo os refrigerantes zero, por exemplo, São piores. pois é, ele não tem o açúcar, mas aí tem outras substâncias. Eles né? são piores. Esses adoçantes que tem, eles levam a você ter um aumento maior da insulina e uma condição maior de recaptação da glicose. Então, se você é diabético, meu Deus, não use isso, porque você vai piorar a longo prazo. Doutor, e ainda dentro dos hábitos aí, falando de emagrecimento, dentro dos hábitos simples que qualquer pessoa pode fazer, aonde entra aí também um pouco de exercício, de repente a substituição para quem não gosta de fazer academia. Tem muita gente que não gosta de fazer academia, mas eu acho que talvez alguns hábitos simples, né? Que Sim. hábitos a pessoa podia mudar no seu dia a dia, para quem não gosta de academia, né? Mas que possa fazer algum resultado. Olha, sobre academia, eu falo para os meus pacientes que geralmente quando eles chegam lá e querem emagrecer, quando eu falo que é obrigatório a academia, mas não é academia para ficar andando, caminhando. Então, quando eles começam lá comigo, a primeira coisa que eu falo é, olha, eu quero que você faça isso, por quê? Faça exercício resistido, esse é o exercício que tem que ser feito, com força, porque você vai queimar essas calorias. Não é você tomando não sei o que queima caloria. Não queima. Você andar na esteira não queima caloria. O que vai queimar a caloria é você fazer exercício de força resistido. Isso sim vai queimar gordura, não caloria, queimar gordura, né? Então, quando a pessoa vem para um tratamento, eu tenho um protocolo específico para cada um, é para você, para aquele, para o outro, específico para cada um, que nesse protocolo faz parte isso. Ó, você quer emagrecer? Eu tenho que ver isso, tenho que ver aquilo, e tem o exercício, que é fundamental. Agora, é difícil a pessoa fazer exercício. Eu não estou acostumado, eu não tenho tempo. Existem 1000 problemas que eles colocam na frente para não fazer academia. Tá? Então, aí é que vai o começo de tratar essa pessoa que chegou para um emagrecimento, da gente pensar em tratar o quê? Da parte da cabeça dessa pessoa, a parte toda emocional, o que está levando ele a ter essa compulsão, a comer absurdamente, comer coisa errada, comer durante a madrugada. Então, tem todo um envolvimento que é da parte emocional, que tem que ser tratado. Não é simplesmente toma isso para você emagrecer. É multifatorial, que aí você consegue, com tranquilidade, a pessoa ver o resultado. Daí são várias outras coisas. Sim. Essa é uma delas. Já falando dessa abordagem, como funciona, por exemplo, o senhor que trata de uma maneira integrativa, né? Que vê a pessoa como um todo. Exato. Como funciona? A pessoa chega no seu consultório, falando de emagrecimento, especificamente disso, né? Desta área. Qual que é o protocolo? Como é que funciona esse protocolo para a pessoa que chega no seu consultório? Olha, a principal dor de todos eles que chegam lá é que já passaram por inúmeros médicos e não conseguiram, e tiveram reganho. Várias voltaram a ganhar. Olha, doutor, eu perdi 10 quilos, mas eu já engordei 15. Ou às vezes a pessoa faz por conta também, faz de qualquer, justamente aqui ou faz um regime ou uma dieta da moda, alguma coisa assim, e aí acaba tendo aquele efeito sanfona. Aquele começo que eu falei, o cara não tem o Waze para chegar e levá-lo até o final do negócio. Você, para chegar numa faculdade, você passou por várias coisas, estudou, para tocar um piano, um negócio você estudou, você teve que aprender, e tudo é um aprendizado que as pessoas chegam lá, assim, sem ter
tido isso, sem ter tido esse acompanhamento, né? E aí ele vai, olha, doutor, eu emagreci, mas eu engordei tudo de novo, o meu primo é médico e me mandou a receita, eu comprei o remédio, não deu certo, eu volto naquela situação. Como que você é visto? Como você falou da parte integrativa, é olhar a pessoa por inteiro. Então eu vou ver aqui a parte emocional, como é que ele está, se eu achar que tem que passar por um psiquiatra, colega, a gente conversa. Se tiver que passar também por um psicólogo, eu tenho lá na clínica a psicóloga que cuida desses meus pacientes, que faz as terapias, que orienta como deve ser feito. Lógico, vão entrar com medicamentos para ajudar, porque não basta só falar, precisa ter a medicação, é onde eu entro com medicamentos que vão acertar essa parte metabólica, mental, acertar as catecolaminas, a parte de serotonina, dopamina. Eu tenho que regular tudo isso, deixar essa pessoa bem, para poder falar assim, olha, agora é a hora de você fazer isso. Primeiro eu preciso ver todos os teus exames, você vai passar aqui com a minha Nutri, com a nossa Nutri aqui da clínica, que vai te dar um acompanhamento, vai fazer um checklist de você, de tudo que você come, que você bebe, que você sabota, o que você leva, esconde embaixo do colchão, porque tem gente que é assim, sim, cara. Sim. O cara compra um monte de pacote lá, guarda tudo escondido. Pô, mas não sei o que eu não emagreço, né? Eu não sei, eu emagreço, não como nada. Vai ver, tá comendo de madrugada uma barra de chocolate. Ele acorda de madrugada, e essa hora de acordar de madrugada para comer, aí você já sabendo que essa pessoa acorda de madrugada, é onde tem os gatilhos que... Para explicar aqui, eu vou ficar o dia inteiro. Bom, e é onde a gente vai acertar essas pessoas, porque eu começo a ver a pessoa de quando ela acorda até quando ela acorda de novo. Eu pesquiso tudo, eu vejo através dos questionários que eles respondem, eu vejo tudo que essa pessoa tem. E eu vou buscar, através dessas informações, o caminho melhor para tratá-lo. Com isso. E quanto aos protocolos, né? Não existe um protocolo fixo, olha, isso aqui é para todo mundo, para você e para todos. Não, ele é totalmente individualizado. Perfeito. Onde eu vou ver as necessidades, olha, você está bem nisso, o outro lá não está bem. Quer dizer, eu vou acertar o que não está bem com aquelas deficiências que ele tem, trazer o metabolismo para um platô de saúde, para poder falar assim, isso a gente chama, na medicina, chama homeostase. É o equilíbrio saudável da saúde da pessoa. E quando você traz isso, a partir do momento que você traz para essa homeostase, para esse equilíbrio, é aí que você consegue ter sucesso com todos os medicamentos que tem aí para emagrecer, que não param de vir, que já tem 4, 5, 6 saindo novos, né? E eles não param. Então, é assim, dá para fazer um resultado bom? Sim, claro. Mas precisa a pessoa querer mudar, porque se ele não quiser, não vai adiantar. Se ele ficar sabotando com doce, com bolo, com bolacha, biscoito, com esses trecos, ele não vai ter saúde. Ele não vai conseguir. E a gente joga limpo. Olha, você está pondo aqui o seu dinheiro no meu trabalho e eu quero te dar o resultado, mas eu quero que você me ajude. Porque eu não tenho a pílula mágica. Não existe médico nenhum no mundo que fale, olha, essa aqui é o remédio que vai te emagrecer. Se a pessoa não seguir a orientação... Não existe. Não existe. E eu falo que obesidade é uma doença que ela já vem com a pessoa e ela não acaba com a pessoa. Se a pessoa não mudar a parte da cabeça, de mudar o mindset dela, não melhorar fizer um trabalho para valer, que é um trabalho que eu falo assim, que eu sou chato, eu falo, poxa vida, você tirou uma foto lá com uma garrafa de refrigerante do lado, que pena. Você estava... Não, é porque eu estava numa festa. Então eu dou umas cobradas assim, sabe? Umas espetadas, que é para a pessoa falar, poxa vida, ele tem razão, né? E quando a pessoa faz direitinho, nossa senhora, ele leva todas essas informações para o resto da vida e para toda a família. Porque ele tem um filho. Acaba influenciando a família também, né? Todo mundo. E é muito agradável você ter esse resultado, porque
é gratificante você falar assim, poxa, que bom, o meu trabalho, o meu conhecimento, todo o meu esforço de estudar, de aprender, está aí, ó. O senhor estava falando, um pouco antes da gente começar a gravação, o senhor estava falando que às vezes a pessoa chega e o primeiro foco do trabalho nem é o emagrecimento imediato. Mesmo que a pessoa tenha procurado para emagrecer, às vezes a prioridade nem é essa, né? Quer dizer, ela dentro do protocolo se percebe que tem que trabalhar outras coisas antes para daí passar a trabalhar o emagrecimento, né? É aquilo que eu te falei, do equilíbrio. Trazer a pessoa para uma homeostase. Chega, principalmente aqui, Curitiba, né? As pessoas chegam com 20, 22 de vitamina D. Gente, se você não tiver um nível de excelência, não um nível, né, de toxicidade, mas se não tiver um nível de excelência, você não consegue emagrecer. Se não tiver vitamina B ajustada, se não tiver uma série de coisas, outras coisas para acertar, porque quando o paciente chega para mim, tem uma televisão na minha mesa que eu abro ali para ele todos os exames dele. Olha, você está vendo isso por causa disso, aquele por causa daquele, esse outro aqui tem isso por causa disso, isso aqui está te boicotando aqui, eu preciso melhorar aquele para melhorar esse, através de A, B, C, D, tratamento. E aí a pessoa começa a entender, porque raramente é explicado para o paciente o exame dessa forma. Eu abro uma planilha de exames lá, não é aquele monte de papel com a gaivotinha do lado só para dizer que tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não, eu uso uma tabela bem diferenciada, onde eu vejo valores de excelência e não de referência. E nesses valores de excelência, eu digo assim, olha, você precisa mudar muito aqui. Aqui eu consigo te ajudar, aqui eu consigo melhorar. Eu preciso que você... Eu vejo ali com exames que eu peço, que a pessoa mente, né? Claro, porque as pessoas querem esconder. Eu vejo exames ali que eu peço, que eu vejo que a pessoa não dorme. Que ela tem um distúrbio de sono absurdo. Eu falo, ó, por causa desse exame aqui, eu vi que você tem problema para dormir, né? Durante a noite e tal. Como o senhor sabe, doutor? Não, porque esse exame aqui te entrega, né? Tem o outro lá que... Eu vejo se ele parou de tomar refrigerante, também, ele não sabe que eu peço aquilo, e eu vejo por conta da quantidade de fósforo que tem nos refrigerantes, né? Então, quando eu mostro para ele, olha aqui, ó, você tinha que ter isso e você está com tanto. Cara, você não parou de tomar refrigerante. Vamos cuidar, vamos lá. Então, a gente tem um grupo... sabe, um pessoal da clínica muito bacana, começa desde a secretária lá, da atendente, a enfermeira da clínica lá, que vai lá pegar o sangue, lá, colher o sangue dos pacientes, ou fazer o sorinho deles, que eles precisam tomar, reposição. O senhor gosta muito de uso até do soro, né? Sim, o soro é muito importante porque eu consigo repor determinados nutrientes mais rápido do que se você ficar tomando via oral. Você vai demorar demais para poder atingir o que você precisa. E nesse soro, né? O senhor vai colocando aquilo que a pessoa precisa. Quer dizer, exatamente, ele é bem... Ele não é pronto, não está lá. Não, para você é A, B, C, vou tirar isso, vou colocar aquilo, você não pode ter isso, é aquilo... personalizadíssimo. Para equilibrar, quer dizer, realmente é um tratamento personalizado. Totalmente personalizado, onde eu vou fazer todo esse trabalho para poder trazer essa pessoa para uma coisa boa, para ele ter energia, saúde. Doutor, né? E essas famosas canetinhas que o pessoal está usando hoje? Eu vejo gente usando até por recomendação de amigo. Né? Deu resultado pro meu amigo, o cara compra na farmácia a canetinha, eu acho que não precisa de receita, agora, né? Precisa. Precisa? Pô, que bom. Agora precisa. Porque eu vejo muita gente comprando a tal da canetinha e vai se espetando e vai dando dose, porque meu amigo toma tanto, eu tomo tanto. Elas são boas realmente, essas canetas. Eu acho que, por exemplo, tem vários aí, Mounjaro, enfim, são vários medicamentos que estão sendo utilizados hoje. E as pessoas têm realmente perdido bastante peso, né? Tem, mas veja bem o que eu quero te falar especificamente sobre o meu trabalho da clínica, onde está lá no meu Instagram, é emagrecendo com saúde. Certo. Porque existe o momento de usar essa caneta.
Eu não sou contra. Eu acho que é válido, é muito bom. Mas para usar, você precisa ter esse equilíbrio que eu falei inicialmente. Quando você chega ali nesse ponto de equilíbrio, você vai ser tratado bem. Não vai ter problema nenhum, vai ter saúde. Vai emagrecer com saúde e ela serve, ela é a muleta para ajudar aquelas deficiências que essa pessoa tem. Porque o cara não consegue... Nossa, ele morre de fome, ele se tira a comida do glutão ali, aquele cara que está comendo demais, ele fala, poxa, doutor, eu preciso comer, eu não consigo. Aí, esse remédio, ou os que eu uso, né? Eles atuam, assim, muito bem, maravilhosamente bem, é um resultado excelente. Mas tudo com indicação. Porque se eu não acertar o metabolismo, voltando lá a falar isso, ele não funciona. Ele não funciona. A pessoa vai ter, como eu tenho um caso de um paciente que eu comentei com você a respeito, ele chegou de uma clínica que ele tratava lá, de uma médica que tratava dele lá, um grupo aí, e ele chegou e quis tratar comigo, porque ele começou a ter reganho do peso, depois de um tempo. E o que aconteceu? Ele utilizava as canetas e tal. Sim, utilizava. Perdeu peso e acabou recuperando. Ele vem usando há 5 meses, já 6 meses mais ou menos. E ele viu resultados de pacientes meus, né? Que encontrou, porque ele é dono de uma farmácia. Tem uma rede de farmácias aí, ele é dono de uma farmácia. E ele se encontrou, ele foi indicado por um paciente, foi lá na clínica, e ele falou, doutor, eu tenho facilidade, eu tenho acesso. E ele conhecia também uma equipe de médicos que tratavam, que ele pedia a receita só. É uma coisa muito comum do Brasil. Pede a receita e... Pede a receita e dá. Né? Tem o médico como se o remédio fosse igual para todo mundo, a dose é a mesma para todo mundo. Não é. Não é. Precisa ter a indicação, tem um momento de usar. E esse momento precisa ser avaliado por quem tem conhecimento. Quem vai atrás de ter o conhecimento vai na frente, chega na frente e tem com bons resultados. E o que vem ocorrendo aí nesse caso, voltando lá para ele, falando dele, né, desse rapaz que chegou lá, da farmácia e tal, farmacêutico, né? Ele falou assim para mim, eu preciso continuar emagrecendo, eu parei, eu estacionei. Eu falei para ele, mas você veio aqui? Não, eu estacionei, doutor, não consigo emagrecer. E eu tive um problema recentemente, foi aí que eu parei de usar. Ele teve uma trombose pulmonar, um negócio sério, né? Mas estava usando por conta? Estava usando porque ele é farmacêutico, porque ele teve uma orientação lá também de um pessoal médico aí, que orientou e tal. E aí, o que acontece? O que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz foi pedir uma sequência grande de exames para ele. Eu peço exames mesmo, não tem como não pedir, porque eu preciso saber, aquilo vai me trazer a informação de como que está a parte metabólica dele, porque ele não vai saber me falar. E é através dos exames que eu vou olhar para poder corrigir tudo isso. E quando eu vi os exames dele, me surpreendeu o seguinte, que ele perdeu, acho que 12 quilos, nesses 6 meses, que eu achei que não estava correto, que os pacientes perdem mais em menos tempo, que meus casos são assim, mas com saúde. Eu fui verificar nos exames dele, ele teve esse problema dessa trombose, teve também, ele está com anemia. Então, eu vou ter que fazer uma reposição de ferro lá, a gente tem que fazer isso lá na clínica, porque não dá para você viver com só tomando remédio. Você precisa ter o acompanhamento, é básico, fundamental. O remédio é uma ferramenta, né? É uma bengala para o cara poder andar, é a muleta do cara lá. Vai. Consigo ir, é excelente. Então, quando eu utilizo isso para essas canetas, é uma caneta de escrever, não é a caneta de aplicar. Mas quando eu utilizo a caneta para o meu paciente, eu falo para ele, olha, vem comigo, que eu vou levar você para um sucesso de emagrecimento. E esse sucesso de emagrecimento, ele vai ter pelo seguinte, você tem aqui eu te ajudando, a minha equipe te ajudando, enfermagem, a nutricionista, a psicóloga, e tenho essa caneta aqui para você, ou esse medicamento para fazer para você, que vai te dar
um suporte, uma ajuda fundamental. Então, isso também não é eterno para você tomar durante 50 anos. Você vai tomar por um período... Um ciclo. Nós vamos... Isso, por um ciclo de eficiência, sempre cuidando, pedindo exames, fazendo toda semana bioimpedância. É muita atenção, porque eu estou cuidando de vida, eu cuido de saúde, de gente. Com certeza. Eu não posso deixar simplesmente falar, não, vai embora e pronto. Então, quando eu falo para ele, olha, aproveita que você tem aqui tudo que vai te levar ao sucesso. Eu que estudo demais, a nutricionista super empolgada e super eficaz, super eficiente, sabe? Todo mundo ali é uma equipe, a psicóloga, toda uma equipe que está ali para trazer o resultado. Então, o que eu falo? Aproveita isso aqui, para você não sair falando mal. Porque eu recebo pacientes falando mal, falando, doutor, eu tomei esse, e eu engordei tudo de novo. Claro, porque você não tinha um acompanhamento. Não fez um tratamento adequado. Não. Emagreceu sem saúde, como o caso desse farmacêutico aí, que é preocupante o jeito que ele chegou para mim. Agora, se ele vai num colega que não tem esse cuidado todo e simplesmente prescreve para ele, olha, toma, que continua tomando, que você vai emagrecer mais, com essa anemia dele, ele ia sofrer demais. Pois é, essa era uma pergunta que eu gostaria de fazer. Quais os riscos que a pessoa corre de se automedicar, por exemplo, com um medicamento desse, com essas canetinhas? Primeiro que vai ter uma anemia, como é o caso dele, que primeiro já vai ter uma anemia, porque ele vai perder principalmente nutrientes, nutrição. Ele não mudou, ele não aprendeu a comer corretamente a comida de Deus, né? Não, ele só come bobagem. E outra, ele fica sem comer por um período muito grande, sem orientação, né? Ele fica sem fome, o intestino para de funcionar. Ele mobiliza, ele trava o intestino. Então, o que está nesse acompanhamento? Eu trato do intestino, porque eu sei que esse intestino vai dar problema para essa pessoa. Ele fica sem evacuar. É terrível, porque ele causa um fechamento ali da válvula que passa do estômago para o intestino, ele fecha. Então, quando a pessoa vai comer, ele sente enjoo. Por quê? Porque ele simplesmente está com... A passagem está travada, fechada. E é isso que dá. Então, se você não tem nutrição, nutrientes, vai ter perda do quê? De massa muscular. Vai perder massa muscular. E a massa muscular é a massa que nos dá saúde. Sim. Sem ela, você não tem saúde. Aliás, isso é uma outra coisa que a gente percebe, né? Tem gente que se automedica e você vê que a pessoa perdeu bastante peso realmente. Mas ela não tá com uma aparência saudável. Ela tá com uma aparência que emagreceu, de que perdeu muito peso, mas tá... como a gente fala, caído, né? A pessoa tá ali, parece que perdeu a musculatura, que tá um monte de pele sobrando, tá com aquela cara caída. Exatamente. Esses análogos de LP1, eles causam uma situação que é, principalmente na face. Ele vai dar uma queda de todo esse colágeno que a pessoa tem. Isso, logicamente, se não houver um tratamento, um acompanhamento como deve ser. Exato. Se a pessoa começa a emagrecer, ela começa a emagrecer assim, a murchar, né? Por quê? Não tem saúde, não tem proteína. Nós precisamos de proteína na nossa alimentação, na nossa dieta. E precisamos absorver essa proteína. Então a gente tem que ver qual é a qualidade desse intestino, se ele realmente está absorvendo isso. Tá? Se a gente tem... Então, quando ocorre essa deficiência, tem a queda da cara. A cara cai totalmente. A pessoa fica com o rosto caído. Ela fala assim, nossa, eu envelheci. Fica com cara de doente, né? Envelhece com cara de doente, né? E é fácil. Eu que tenho experiência, eu olho a pessoa, eu já sei o que ele está tomando, o que ele tomou. Vou para um encontro de aniversário, de festas, de coisas, eu já sei quem está tomando e de forma errada, né? Porque não está tendo todo o acompanhamento. Parte intestinal, meu Deus, e como esses medicamentos atuam? Então, o que eu te falei, ele vai atuar a nível de hipotálamo, que é o centro da fome, está lá.
por isso que ele é muito bom, por isso que ele é a bengala que tem que ter. Ele reduz a fome, a sensação de fome. Que vai reduzir aquela sensação de fome, aquela compulsão. Uhum. Mas não é só isso, ele não regula outras coisas que eu vejo, que é dopamina, noradrenalina, serotonina, dormir. Ele regula algumas coisas, mas tem um monte de falhas nesse caminho todo que a gente tem que cuidar. Entendo. E quando eu vou cuidar de todo esse trabalho, fazer todo esse trabalho, é onde a pessoa fala, doutor, eu não tenho a compulsão agora e eu tinha quando eu tratava sozinho. Porque a gente precisa fazer, eu falo para eles, olha, eu vou fazer você reaprender. Imagina que você não andava mais e você precisa começar a andar, caminhar novamente. E como que é o seu caminhar? Ele é lento. Você tem que reaprender. Você tem que fazer tudo novamente e fazer de uma forma que você tenha resultado. Então, aproveite esse momento para você reaprender a comer, reaprender a viver na sociedade, reaprender a não olhar para um brigadeiro e comer 2, 3 brigadeiros de uma vez. Eu lembrei agora de um outro paciente que chegou para mim falando assim, doutor, quando eu estava tratando antes do senhor lá, eu fui numa festa, eu não consegui, eu olhei para os brigadeiros, ele comeu 4 brigadeiros e foi internado. Nossa. E foi internado. Ele foi para o hospital. E eu falei, mas o que foi? Doutor, eu passei mal, de tal maneira que eu fiquei ruim, eu fiquei tão mal, que eu não conseguia, e ele mora sozinho, esse senhor lá, esse rapaz mora sozinho, ele teve que ir embora, teve que ir para o hospital porque ele achou que ele ia morrer. Ele falou, tive a sensação de morte. Por quê? Porque ele comeu demais. Tá? Então, esse remédio, essas injeções, essas canetinhas, essa medicação que a gente usa, ela representa hoje a cirurgia bariátrica, sem fazer nenhum tipo de desvio no trânsito gastrointestinal. Sem precisar fazer Sem precisar fazer a cirurgia. Então, se existe isso hoje, aproveita fazer o certo, porque essa muleta melhor que você vai ter. Porque quem fez a cirurgia bariátrica não tem como reverter. Fez, está feito. Ele vai ter será sempre um desnutrido. E é uma das pacientes que eu atendo na clínica para fazer os injetáveis, fazer a reposição de medicamento endovenoso, intramuscular. Por quê? Por via oral, não absorve mais. Ele não tem absorção via oral. Por isso que ele emagreceu. Mas mesmo o bariátrico que fez a cirurgia bariátrica, ele tem um reganho muito grande. Ele já voltou, depois de tantos anos, ele já está obeso novamente. Por quê? Não tratou essa parte, não fez o tratamento, não ensinou ele a caminhar, ele a andar, não teve esse Waze na vida. É bem isso. Doutor, e para onde está indo, quer dizer, para onde as pesquisas estão indo, para onde os novos medicamentos nessa área estão caminhando? Tem novidade por vir? Tem coisa sendo trabalhada aí ou em fase de desenvolvimento para logo? Já tem várias. Acontece que não tem ainda a liberação para uso no Brasil. E tem pessoas usando. Eu já recebi, a pessoa falou, doutor, o senhor quer? Eu falei, não, eu não quero. Eu não quero ter outros medicamentos que já foram lançados fora, porque ainda não tem um trabalho de evidência científica ali pronto para poder falar, poxa, eu vou usar com segurança. Certo. Tem o trabalho lá, tem o estudo, mas não tem a liberação de Anvisa. Então a gente precisa se cuidar com isso. Então. É muito cedo. Mas esse tipo de caneta vão lançar por ano, acho que umas 5 diferentes. Futuramente vai ter uma, outra. Isso não para. Sim. É um negócio louco, absurdo. Tá? Então, o que eu digo sempre, emagrecer é possível, mas emagreça com saúde, para você não ter problemas de arrependimento. Porque muitos pacientes que chegam para mim, que já foram, que são bariátricos, eles querem tratar com a canetinha. E eu falo, agora não é para tratar você com a canetinha. É para tratar essa parte aqui, ó, que não foi tratada. É para cuidar de outras partes. Por exemplo, a pessoa separa um relacionamento,
perde um filho, perde uma coisa. A pessoa que tem lá um problema emocional. Descompensa. Ele procura um remédio para tomar que também não resolve, né? Então, o que eu faço? Olha, eu vejo, analiso, interpreto essa pessoa por inteiro mesmo e falo, olha, a gente tem que começar por aqui, dessa forma, tratando você como você merece ser tratado, com saúde, e não simplesmente toma o remédio e que você vai ser feliz. Não é assim, entendeu? Perfeito. Bom, a gente conversou hoje com o doutor João Cabral. Doutor João, muito obrigado pela sua presença. É sempre muito agradável e sempre muito elucidador a gente conversar sobre esses assuntos aí, sobre saúde de maneira geral. E hoje não foi diferente. Então, muito obrigado. Queria agradecer. Muito obrigado pela sua presença aqui. Já é sócio, né? Já é sócio. Já me falaram que eu sou o Dr. The House, né? Fiquei muito feliz com esse título, né? Mas é assim, é uma casa que eu adoro, que eu amo. Pena que eu não tenho tanto tempo para vir aqui. E eu quero passar até para os meus colegas que lá da clínica, eu quero que eles vejam esses episódios e que venham frequentar essa casa maravilhosa. Que venham mesmo, porque, cara, eu adoro você, adoro o Diogo, adoro toda essa turma, esse pessoal todo que você tem aqui, pessoal extremamente agradável. Muito obrigado, doutor. A casa acolhedora demais. Muito obrigado. Muito obrigado. E você que está acompanhando o The House Talks, muito obrigado. Quem não está seguindo, que puder dar essa força pra gente, aproveita e se inscreve, né? Se inscreve no canal e vamos estar aí sempre trazendo novidade para vocês. Um abraço, valeu, até a próxima. Doutor João. Valeu. Cara, foi muito bom. Obrigado, valeu, muito obrigado.